A comunicação alternativa aumentativa é uma área específica na qual os computadores podem auxiliar como ferramenta de comunicação aos usuários especiais que necessitam. Isso vem atender aos usuários que têm limitações na área da comunicação. Sistemas de símbolos têm sido desenvolvidos para facilitar esse processo. Temos, por exemplo, o sistema PCS, o sistema BLIS, que apresentam-se expondo imagens ou símbolos de maneira mais concreta ou mais abstrata, de acordo com as possibilidades do usuário. Sua introdução ao usuário se faz de forma gradativa. Esses sistemas foram usados e ainda são, independentemente de recursos computacionais. Contudo, os computadores vieram dar um aporte maior, facilitando esse processo e, junto com mouses e acionadores especiais, ampliam e dinamizam o processo de comunicação. Vocês poderão ver nessa apresentação como o computador pode auxiliar no uso desses sistemas simbólicos, agregando som, imagens, movimento, entre outros. Não se esqueçam de participar do fórum e bate-papo com seus colegas, pois muitas ideias podem florescer no sentido de auxiliar usuários especiais no processo de comunicação. Um bom trabalho. Então, o terceiro momento dessa nossa aula, então, seria o de mostrar o computador como uma ferramenta de comunicação. Já circula no meio educacional brasileiro esse termo, a comunicação alternativa, ou a comunicação suplementar e alternativa, aumentativa e alternativa, ampliada e alternativa. Dependendo da região do Brasil, se usa um ou outro termo. Mas o que é a comunicação alternativa? É uma área específica da tecnologia assistiva que favorece pessoas que têm uma limitação, né, na sua habilidade de comunicar. Ou elas estão, né, elas se comunicam, e todos nos comunicamos, mas aquém da sua necessidade. Algumas pessoas, muito em função de uma disfunção motora mesmo, não têm habilidade de articular a palavra. Esse é o grande grupo de usuários de comunicação alternativa que a gente identifica principalmente nos paralisados cerebrais. São pessoas que, em função da alteração do tônus, não conseguem produzir a fala. Entendem, percebem e têm a dificuldade de expressão. Falam algumas palavras ou falam palavras que os familiares percebem, mas num contexto social geral ficam privados da comunicação. Então, para eles, há a indicação da comunicação alternativa, né? Então, a comunicação ela vem ampliar ou suplementar uma condição que existe, mas não é eficiente, não é totalmente eficiente, ou ela vem dar essa condição a pessoas que não têm, né, quase meios de comunicar seus desejos, seus pensamentos, enfim. É importante entender que a comunicação alternativa, ela serve a pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos, né? E pessoas que têm essa privação, né, por diferentes etiologias. Então, eu tenho o paralisado cerebral, eu tenho o deficiente mental, eu tenho o autista. Qualquer pessoa, independente de qual a sua deficiência ou de qual a origem da sua dificuldade, mas que estão nessa situação de necessitar ampliar o seu potencial comunicativo, tem a indicação, então, da utilização do recurso de comunicação alternativa. A comunicação alternativa ela vai valorizar, no primeiro momento, todos os sinais expressivos que essa pessoa tem. Se eu fizer isso aqui, vocês sabem que isso aqui quer dizer sim, ou quer dizer legal, né? Se eu fizer isso aqui, ou se eu mudar a minha expressão, ou se eu trouxer uma entonação maior à minha fala, modificou a minha expressão. Então, tudo isso comunica, o corpo comunica, a voz, né? Mesmo, se entra uma pessoa conhecida, eu não preciso dizer que bom te ver se eu fizer, já é um sinal de que eu estou feliz com a chegada dessa pessoa. Então, a gente valoriza todas essas expressões que o nosso aluno já tem e socializa isso com o grupo. Quais são os sinais?
procura entender um sinal afirmativo para o sim e o sinal afirmativo para o não, e aí orienta professor, colegas a fazer perguntas objetivas no sentido de que esse menino possa sinalizar o seu sim olhando para cima, o seu não olhando para baixo, o seu sim sorrindo, o seu não fazendo cara feia, ou o seu sim fazendo um sinal e o não fazendo uma expressão. Qual é a forma de dizer sim ou não? Então, são algumas técnicas, algumas estratégias iniciais. Mas a gente precisa ampliar mais, né? Com sim ou não, eu vou ficar dependendo que a outra pessoa venha, se aproxime de mim e adivinhe qual é o tema de meu interesse para que ela comece a fazer sim ou não. Então, existe alguma forma de ampliar isso? Tudo isso a gente está falando para chegar, né, ao computador, que é o nosso tema, como uma ferramenta de comunicação ilimitada, onde eu tenho vocabulário, né, a possibilidade de produzir e de selecionar as mensagens que eu quero, né, e o computador passa a voz para mim. Então, uma das estratégias são os símbolos de comunicação alternativa. Né? Aqui eu tenho uma prancha de comunicação, uma prancha desenvolvida para uma criança, né? E todas as pranchas elas são personalizadas, não existe uma prancha para todos os usuários, porque se eu tenho 40 anos, não cabe para mim uma prancha para dizer que eu quero brincar de boneca, né? Ou, enfim, então isso aqui para uma criança, uma menina de 4 aninhos, então ela pode escolher, eu quero brincar com o jogo de encaixe, ou no computador, ou eu quero a fazendinha, não gostei, eu quero a casa de bonecas. Então, apontando para a prancha, essa criança vai passar a sua ideia, o seu desejo, o seu sentimento, né? Mude a prancha para mim, não tem aquilo que eu quero dizer, e ela pode ter outras folhas, né? A folha do brinquedo no parque, enfim, a folha na hora da alimentação. Eu quero comer pão e beber o suco de laranja. Obrigado, mude a prancha para mim. Enfim, então eu posso ter uma pasta com muitos símbolos gráficos. E esse é um instrumento portátil que eu levo e me comunico com as pessoas, né? No supermercado, na escola, na igreja, no shopping center, no parque, aonde que eu for, eu posso levar a minha prancha, vou utilizar os sinais expressivos que eu uso normalmente e vou ampliar essa condição, me fazer entender através dos símbolos gráficos. Eu vou mostrar para vocês um filme curtinho, mostrando então uma criança pequena fazendo uso de uma prancha de comunicação. Então, um trecho pequenininho para mostrar, né? O que nós vamos falar agora? E a criança pode ter opção. Eu quero falar da escola. E está tudo bem na escola? Não. O que aconteceu na escola? E procura a professora, o escorregador. Mas quem foi o escorregador? Os amigos. E tu estava junto? Não, não estava. E tu querias estar junto?
Então ela começa a contar toda essa história, né? E na verdade aqui ela está falando da escolinha da igreja. Ela frequenta a escolinha da igreja com a avó, né? Mas a escolinha da igreja não tinha na prancha. E nós entendíamos que ela estava falando da escola, e ela precisava resolver essa questão. Então ela começou a insistir em 2 símbolos: escola e igreja, escola e igreja. A gente está falando da escola, até se ela insistir tanto, a escolinha da igreja, era na escolinha da igreja. Então ela pôde contar que estava triste porque os amigos brincavam e ela não estava brincando, e preferia não ficar ali, mas ficar com a avó, escutando o pastor, enfim, do que ficar olhando os outros brincar. Então, da possibilidade que essa criança tem, né? E ela é muito atenta, ela vivencia todos os espaços, de poder nos contar o que vem acontecendo, nos falar desse sentimento, nos pedir ajuda, né? Ou para a mãe, para o pai, para o amigo, né? Através da sua pasta de comunicação. Mas uma criança tão pequenininha, como é que chegou a fazer o uso de uma prancha com 300 símbolos, né? Nós começamos muito cedo, né? E normalmente se desenvolve a comunicação tendo oportunidade de comunicar, né? E valorizando a sinalização que ela já faz. Então, desde muito pequenininha, as coisas não eram entregues a ela, né? Mas se perguntava: o que tu queres, essa bola ou a boneca? E ela fazia a opção do brinquedo através do olhar, do apontar, né? Que roupa nós vamos vestir hoje? O vestido, o short. Então, a mãe dentro dessa relação, e ela apontando sempre os objetos concretos. Depois se começou um trabalho com os símbolos gráficos, né? Os símbolos da comunicação alternativa. Então eu tenho aqui cartões, né? De como é que eu estou hoje. Eu estou triste ou eu estou feliz? Como é que tu estás? E ela vai sinalizar então através do cartão sobre esse sentimento. Essa simbologia gráfica se chama PCS, Picture Communication Symbol. Eu tenho mais de 8.000 símbolos que representam verbos, substantivos, adjetivos, animais, profissões, escolas, tenho muitos símbolos. E esses símbolos, eles estão traduzidos em mais de 10 línguas e estão utilizados, então, na construção dessas pranchas de comunicação personalizadas. E aí nós temos esses símbolos à disposição através do software Boardmaker, né? E também através de livro. No livro a gente faz o xerox, recorta, cola, né? E o software a gente já pode organizar e arquivar as pranchas de cada um dos nossos alunos. E os símbolos, eles estão organizados por cores. Então, por exemplo, eu tenho aqui oi, tchau, né? Que são expressões sociais, expressões de introdução da comunicação. Eles sempre tem uma borda ou um fundo cor-de-rosa, né? Todos os verbos, eles têm ouvir música, colocar, cantar, falar, eles são todos em verde. Eu tenho os substantivos que são em laranja, o carrinho, o livro, né? As pessoas, a mãe, o irmão, o bebê, são em amarelo, né? E os azuis são os descritivos, são os adjetivos. Os símbolos, eles são organizados na ordem, né? Tanto na prancha quanto os cartões, eles são dispostos para a criança na ordem em que essa criança fala. A pessoa, eu quero comer a fruta gostosa, né? Então, a gente vai colocar o bloco das pessoas, o bloco das ações, o bloco dos substantivos e dos adjetivos, formando a prancha. E a criança, em bloco, consegue localizar melhor, então, todos os amarelos, todos os verdes, todos os laranjas, né? E ao mesmo tempo está ordenando, está organizando o seu pensamento na ordem da fala e na ordem da escrita. Todos os símbolos, eles são acompanhados da palavra escrita. E muito cedo essa criança, ela está imersa, então, num ambiente de símbolo, né, e um signo, a escrita. Isso facilita muito o processo de alfabetização das crianças. Quando a gente percebe, elas estão escrevendo, né, ou lendo, tendo a sua hipótese do que seja, através só do escrito.